Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, depois de alguns dias aí sem poder gravar. Hoje eu vou trazer finalmente, como eu havia falado, o estudo do ano dos jubileus. Nós vamos fazer aí a terceira parte do vídeo, que vai ser a parte final, né? Penso que vai ser a parte final. Eu estava pretendendo fazer um vídeo com a câmera e tudo mais, mas devido a tempo e complicações eu não vou conseguir. Então eu não vou ficar me adiando aqui e fazer com a câmera lá uma coisa mais produzida, sendo que eu não tenho tempo. Então nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer também uma recapitulação mais ou menos do que nós falamos nos vídeos passados, tá bom? Então se inscreva no canal, né? Clique ali na mãozinha ali como está aparecendo na tela, no inscrever e no dedinho ali, para que você possa estar compartilhando o vídeo, ok? Seria interessante que você se visse os vídeos passados que eu fiz sobre o ano dos jubileus. Eu até cheguei a fazer uma introdução para eles, uma coisa mais editada. Eu fiz uma para esse terceiro vídeo também, mas que talvez eu utilize aqui no vídeo, mas não vai ser daquela forma produzida como eu gostaria de fazer, porque realmente o tempo e algumas coisas não dão, né? Tive envolvido algumas coisas nessa semana que não me puderam deixar gravar aí. Então, vamos começar a fazer o estudo sobre o ano dos jubileus, ok? Então, veja as outras partes, ano dos jubileus, a primeira e a segunda parte, e depois você vê essa aqui para acrescentar, né? Apesar que eu vou falar algumas coisas que eu já falei nos outros vídeos, porém, sempre vai ter acréscimos para nós, tá? Então, por que é interessante nós estudarmos o ano dos jubileus, meus irmãos? Porque Deus, nessa questão do ano dos jubileus, ele vai demonstrar diversas coisas para nós. Ele está apontando para aqueles ciclos de tempos, né? Então você tinha os ciclos normais de tempo, né? Você tinha aqueles ciclos anuais normais que determinavam os tempos determinados de Deus, ou melhor, que apontavam os tempos determinados de Deus. E esses ciclos, eles são como um mapa para nós, né? Eles são como se fossem um mapa para nós. Esse estudo também dá para se dizer que também é uma terceira parte daquele estudo que eu fiz sobre as festas, né? Aquele estudo que tem no canal sobre as festas de Deus. Então é como se fosse uma terceira parte dele, né? Eu fiz a primeira e a segunda parte. É mais ou menos como se fosse a terceira parte, tá? Porque lá eu tratei do ciclo das festas. Porém, eu não falei sobre o ano dos jubileus, né? Não falei sobre esse ano dos jubileus. Então, o ano dos jubileus, ele vai tratar do final dos tempos. Ele vai tratar, vamos colocar assim, do período do reino de Deus. E nós vamos entender isso tudo com calma. Amém? Vamos tentar entender isso com tudo de uma forma a ficar mais claro, entender por que Deus utiliza esse ano dos jubileus. O que Ele quer nos mostrar com esse ano dos jubileus. Então, esse estudo, ele é um estudo que ficou com, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 14 páginas, tá? Quando nós estudamos os 144.000, nós tínhamos 9 ou 10 páginas e deu quase 2 horas. Então, talvez esse vídeo ele venha a ter aí 2 horas. Eu não sei. Nós vamos estudar e vamos ver. Então, eu provavelmente vou dividir em 2 partes, tá? Se demorar mais de 2 horas, eu divido talvez em 3. Mas, a princípio, vou tentar resumir o que eu posso aqui. Amém? Então, vamos começar a entender lá do princípio, né? Nós vamos começar a entender as coisas lá do princípio. Então, esse PDF já está lá no drive do canal, tá? Ele já está lá no drive do canal. E também eu vou deixar o link aqui, mas se eu me esquecer de colocar o link aqui, o vídeo vai estar no drive do canal, ou melhor, o link, tá? Você procura lá no Jubileus, o ano aceitável do Senhor. Não é o ano do jubileu, é o ano dos jubileus, tá? Porque ele trata dos jubileus, né? Mas não quero falar dessa questão assim, nesse sentido. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que entender um pouco do propósito da criação do homem, uma série de coisas. Primeiro nós temos que entender que lá no princípio o homem ele foi criado numa posição de domínio. Ele foi criado numa posição de domínio, né? Então vamos abrir aqui o The Word, tá? Deixa eu abrir o The Word aqui. Vou botar aqui em Gênesis 1, né? Vamos para Gênesis 1. Então está aqui Gênesis 1. Diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou, né? Macho e fêmea, dependendo da tradução. Deus os abençoou e disse: sejais fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. E Deus disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, em tudo que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, e toda a erva verde que lhe será por mantimento. Né? Ou seja, tanto para o homem quanto para os animais, o alimento seria a erva, seria as frutas que nasceriam, né? E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde, e houve manhã do sexto dia. Então, o que nós temos que entender aqui, meus irmãos? Nós temos algumas revelações espirituais de Deus. Existe um contexto literal aqui? Existe. Mas você tem que entender o contexto espiritual também, o contexto que Deus quer mostrar para nós aqui. Perceba que Deus fala assim: sujeitai e dominai todos os animais, né? Quando você vai nessa expressão aqui, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra, você tem que ter uma ligação aqui, porque essa expressão rastejar, ela está ligando com o quê? Com a serpente. Né? Então você consegue ver que Deus está dando de uma forma implícita aqui, de uma forma implícita, ele está mostrando que a serpente não tinha domínio sobre o homem. Porque se o homem estava sobre os animais, estava dominando sobre os animais que rastejam pela terra, né, isso está dando uma indicação de que o homem dominava sobre a serpente. Né? O homem estava dominando sobre essa serpente. Só que a gente vai ver que nos dias de hoje já não é assim. A gente vai ver que nos dias de hoje não é isso que acontece. Por quê? Porque nós vimos que quem domina sobre os homens, sobre os filhos da desobediência, é justamente a serpente. Então a serpente, ela o quê? Ela domina e ela tem o seu império sobre a vida dos homens. Então aquilo inverteu. Né? Aquilo que Deus deu ao homem foi invertido. Então hoje não é o homem que domina sobre a serpente, vamos colocar assim de uma forma literal, mas é justamente a serpente que está dominando sobre o homem. E isso foi invertido quando? Vamos olhar lá, nós vamos olhar aqui para o texto e nós vamos começar a entender com calma, tá? Deixa eu botar aqui. Olha lá. Presta atenção. Satanás recebeu o domínio da terra por meio do pecado. Lucas 4, versículos 5 a 7 diz: e elevando, mostrou, quando a serpente foi a tentar Jesus, né, na tentação de Jesus, elevando-o, mostrou, no momento, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi dada, ou me foi entregue, e dou a quem eu quiser, portanto, se prostrar-me e adorar, toda será tua. Então, olha só o que o texto está falando. O texto está dizendo que toda a autoridade dos reinos do mundo foi dado a Satanás. Toda essa autoridade dos reinos do mundo foram dados a Satanás. Jesus, ele não repreendeu o diabo: não, você está mentindo, não. O diabo, nesse caso, ele estava falando a verdade. Né? O diabo estava falando essa verdade e Jesus, ele não deixou de dizer, ele não falou: olha, você está mentindo, você não, ele simplesmente não aceitou isso. Só que é claro que Jesus, ele vai receber o domínio lá na sétima trombeta, né? Então, você vai ver que esse domínio da serpente, ele está tipificado onde? Nessas 7 cabeças aqui. Nós vemos lá no início, lá no princípio, em Gênesis, que é uma serpente. Só que aqui, quando você vê essas cabeças, esses chifres, você vê o que é a autoridade que essa serpente tem. Ou melhor, que esse dragão, né? Era uma serpente, ela agora virou um dragão. Então você vê que a autoridade que está sobre o diabo são essas 7 cabeças. E cabeças representam reinos. Por isso que o diabo vai dizer assim: mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Então você vê que essa autoridade foi entregue para o diabo. Então está caracterizada nessas 7 cabeças, que é a autoridade que o diabo tem. Então por isso que lá em Apocalipse nós vamos ver que quando, na Apocalipse 13, o diabo, ou melhor, a besta, ela recebe poder e autoridade, você vai ver que ela vai receber a autoridade do dragão. E a autoridade do dragão, ela está tipificada em 7 cabeças e 10 chifres. Né? Vou botar com outra câmera aqui. Ela está tipificada com 7 cabeças e 10 chifres.
A diferença é que o dragão ele tem asas e voa, né? Mostrando essa potestade nos ares. Mas a besta, ela não voa, ela não tem asas. Contudo, você vai ver que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E é dito que o quê? Que o dragão entregou o seu reino e o seu trono para a besta. Então você vai ver que a besta ela também vai ter 7 cabeças e 10 chifres. Então ela vai receber a mesma autoridade do diabo, né? Porque o diabo vai estar agindo por meio dela. Então essas cabeças e chifres significa a autoridade que ele tem sobre os reinos do mundo. Então nós vemos que o diabo ele tem esse poder, né? Ele tem essa autoridade sobre esses reinos do mundo. E você vê que ele quer entregar isso para Jesus, se ele prostrado adorasse a Jesus. Mas Jesus simplesmente diz, né? Isso também está escrito: só a Deus adorarás e a ele prestará culto. Então, Jesus ele foi submisso a Deus até a sua morte e morte de cruz. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele recebeu autoridade sobre essas coisas. Por isso que nós vamos ver lá que em Apocalipse capítulo 11 vai ser dito que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, porque ele vai receber esse domínio quando? Na volta dele. Tá? Nós trataremos disso mais para frente. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que aquela autoridade que foi dada para o homem no princípio, que ele deveria até dominar até sobre aqueles animais que rastejam, nós vamos ver que está apontando para a serpente, né? Que está apontando ali para a serpente. Nós vamos ver que o homem vai perder e a serpente vai passar a dominar sobre os homens. A serpente ela vai passar a dominar sobre os homens. E quando você vai lá para Daniel, você vai ver aqueles animais. Você vai ver aquele leão que representa a Babilônia. Você vai ver aquele leopardo. Você vai ver aqueles animais que vão aparecer lá, o urso, enfim, né? Você vai ver que eles vão estar dominando sobre os homens, porque vai estar representando impérios. Então, em vez de os homens estarem dominando sobre os animais, nós estamos vendo que justamente são aqueles animais que estão dominando sobre os homens. É claro que são impérios, né? Então, quando você olha lá em Gênesis, que diz assim: dominais sobre todos os animais que estão sobre a terra, Deus estava dando uma tipologia de Cristo dominando sobre os impérios, que são tipificados em animais também, tá? Então, o que aconteceu? A história ela inverteu. Agora, Satanás ele tomou o domínio quando? Quando um homem peca. Nós vamos entender isso aqui daqui a um pouquinho. E vai dizer mais assim: ele vos deu vida, Efésios 2, do verso 1 ao verso 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Vamos aumentar aqui um pouquinho, porque está me dando pane nos olhos aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Então, segundo o príncipe da potestade do ar, olha lá. Vamos marcar aqui, esse príncipe da potestade, príncipe das autoridades, da autoridade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é justamente isso, é a serpente, né? A serpente atuando sobre os filhos da desobediência. Deixa eu botar aqui a câmera um pouquinho mais para cá, para não ficar em cima. Vamos botar aqui, né? Então, é justamente isso. É a serpente atuando sobre os filhos da desobediência. Então, essa é a autoridade que a serpente tem sobre os homens, né? Por meio do quê? Nós vamos ver que é por meio dos desejos da carne, que eu não coloquei aqui agora, mas a gente já falou em outros vídeos. Desejos da carne, uma série de coisas. Então, ela atua nos homens por meio dessas coisas. Né? Então, dá para se dizer que esse é o veneno da serpente. O veneno da serpente é levar os homens à morte. Né? Então, por isso que diz, nós estávamos mortos. Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos. E lá em Gênesis é dito assim, vamos ver em Gênesis 3, verso 15. Vamos lá, Gênesis 3, verso 15. Acho que é aqui, né? Não, um pouquinho mais para trás. Olha lá. Presta atenção. Então disse o Senhor à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais. Então você vê que a serpente ela passou a ser um animal maldito entre os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Né? Então você vê que caiu uma maldição sobre a serpente, que ela comeria o pó todos os dias da vida. Só que aí você tem que ter uma coisa na mente, né? Porque você não vê nenhuma serpente comendo pó. Né? Você não vê nenhuma serpente ela comendo o pó da terra. A serpente ela não come pó, ela se alimenta de animais. Né? Ela dá
depende, claro, tem serpente que não tem veneno, né? Mas geralmente as serpentes, no sentido da palavra, elas dão seu veneno no animal, o animal morre, e o animal morrendo ela se alimenta. Então ela não se alimenta de pó, ela se alimenta de outros animais. Então quando Deus fala aqui que a serpente vai se alimentar do pó da terra, há uma ligação com o quê? Há uma ligação com isso aqui que vai dizer aqui. Olha lá. No suor do teu rosto comerás o pó, comerás o teu pão, até que te torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Então Deus ele quis mostrar para nós essa relação. Que assim como a serpente, ela se alimenta do pó, né? Assim como a serpente se alimenta do pó, o homem vai se tornar pó. Então o que Deus quis nos mostrar aqui era justamente essa relação da morte do homem com o alimento da serpente. Então isso nos indica que durante toda a vida da serpente, ela vai o quê? Conduzir o homem à morte para que ela se alimentasse dessa morte, né? Um simbolismo de que a serpente ela está ligada com a morte dos homens. Por isso que quando nós vamos em Efésios, você vai ver essa relação que diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Então, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quais são essas obras? Né? A primeira dela que nós vamos ver é que Cristo ele diz assim, que o diabo ele é o pai da mentira, não é? É isso que diz? O diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, ou seja, foi ele que gerou a mentira, porque o pai é aquele que gera. Então o diabo ele gerou a mentira. E pela mentira você vai ter o que? O pecado. Né? E pelo pecado você vai ver que vai vir o que? A morte. Então é o pecado, melhor é a mentira, pela mentira o pecado, pelo pecado a morte. Então isso foi o que? Foi a mordida da serpente que levou o homem à morte. Por isso que lá na lei nós vamos ver que quando aquelas serpentes passaram a atacar os homens, nós vamos ver que Deus ele diz assim, que todo aquele que fosse mordido pela mordida da serpente, fosse envenenado pela serpente, todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. Né? Então justamente os homens eles foram mordidos por essa serpente que é o diabo, eles foram mordidos pelo pecado, o diabo, e quando nós cremos, nós olhamos para Cristo, nós somos perdoados, nós somos curados desse veneno da serpente. Né? Então você foi curado, quando você creu em Cristo, você foi curado desse veneno da serpente, e você passou o que agora? Estar sem esse veneno, que é justamente você foi perdoado do pecado, e agora ela não vai te levar mais à morte. Amém? Então, o que nós concluímos disso daqui? Os reinos do mundo, né, passaram a ser de Satanás. Quando o homem pecou, que ele deveria ter domínio sobre as coisas, mas quem levou esse domínio foi quem? A serpente. Né? Entregues por causa do pecado do homem, e ele, o diabo, atua sobre os filhos da desobediência. Né? Então, é isso que o diabo tem feito nessas épocas. Né? Então, algumas pessoas querem dizer que o diabo, por exemplo, está preso. Não é o que o texto fala. O texto fala, né, que as pessoas que agora estão no mundo, elas estão o quê? O diabo, o espírito das potestades do ar, está atuando nos filhos da desobediência. Então, não existe isso do diabo estar preso, como alguns querem alegar. Então, por causa dessa questão, o homem passou a estar debaixo de escravidão, como nós vamos ver nesses textos aqui agora. Tá? Vamos lá. Diz assim, a escravidão do homem. E Adão disse, portanto, destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Amém? Então, olha como nós lemos lá aqui em Gênesis capítulo 3, ali que a serpente, ela maldita és entre os animais.
você vai ver que a terra vai se tornar maldita também, né? A terra, ela se torna maldita também. Por quê? Por causa da serpente. Então você vê que tudo isso foi gerado por causa do pecado. Então, quando o homem pecou, né, essa maldição passou a estar sobre o mundo. A serpente passou a ser maldita também, vamos dizer assim. E quando Deus usa a expressão maldita é a terra, é para você ligar com essa maldição da serpente. E aí você vai ver que a morte vai aparecer aqui. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse formado, porque és pó e ao pó tornará. Então algumas coisas nós vamos ver nesse texto aqui, que eu anotei aqui. O homem passou a servidão, ele teve que produzir o pão da servidão, e nós vamos ver que a agricultura ela passou a ser um símbolo de escravidão. Né? As obras do diabo, a mentira, o pecado e a morte, e o reino da morte. Amém? O que isso nos quer dizer, meus irmãos? O que essas coisas nos querem dizer? A primeira delas é que nós vamos ver duas coisas. Deus vai acrescentar uma frase que não era uma frase original. Não era uma frase no sentido de que era da vontade de Deus. Porque Deus diz para o homem que o homem ele ia se alimentar, né, daquilo que a terra produzisse, daquelas coisas que a terra produzisse. Então as árvores elas iam dar por si próprias as coisas e o homem simplesmente ia se alimentar dessas coisas sem o suor do seu rosto, sem ele ter que estar, né, fazendo esse cultivo debaixo de cardos e abrolhos. Então o homem ele ia ter que trabalhar muito na terra, debaixo do calor do sol, para poder se alimentar, até que ele tornasse para a morte. Contudo, essa não era a vontade original de Deus. Deus tirou o homem da terra, colocou ele no jardim, e ele ia ter que ter o trabalho de estar guardando aquele jardim, vamos colocar assim de forma literal. Mas ele não teria o trabalho de cultivar a terra no sentido de cardos e abrolhos, no sentido de estar debaixo de escravidão dessas questões, debaixo dessas dores, como diz o texto. Mas ele simplesmente ia viver de uma forma em descanso lá no Éden. Vamos colocar dessa forma, uma forma sem servidão. Então essa questão da servidão, ela passou a vir quando o homem pecou, quando Deus diz aquela frase: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então olha o que nós estamos vendo aqui, irmão. Nós estamos vendo que entrou a servidão e entrou a morte. Né? Entrou a servidão e entrou a morte. E a serpente, por ter tomado domínio sobre essas coisas, né, por estar dominando sobre o homem, por meio do trabalho do homem, ela vai edificar esse mundo. Por meio do trabalho do homem, ela vai edificar esse mundo. Veja comigo, as cidades, os reinos, eles são edificados como? Por meio do trabalho dos homens. Por meio do trabalho desses homens, o mundo ele vai ser edificado. Vamos pegar o exemplo lá do Egito. Nós vemos que no Egito você tem construções de pirâmides, construções de determinadas coisas. Inúmeras coisas. Mas nós vamos ver que era por meio da escravidão dos israelitas que o Egito ia ser o quê? Edificado. Que o Egito estava sendo edificado, aquela morada de Faraó. E Faraó, vamos dizer, ele podia ser considerado como se fosse o homem mais poderoso daquele tempo. Então, obviamente, o diabo ele atuava sobre esse homem para que ele tivesse domínio sobre esse reino. Mas então você vê que era o trabalho daqueles homens que estava edificando o Egito. Então esses homens trabalhavam e eles tinham sua alimentação. Né? Então o homem trabalhava, fazia o trabalho lá e recebia a sua alimentação, né? Ainda que precária, e ele estava edificando o Egito. Então nos dias de hoje funciona da mesma forma. O homem ele se escraviza debaixo de trabalho para ele poder ter dinheiro para comprar o seu alimento, pagar suas contas, mas ao mesmo tempo, quando ele vai trabalhando, ele vai edificando esse mundo. É por isso que Paulo falava que a raiz de todos os males é o dinheiro, porque o dinheiro faz com que você movimente esse mundo. Nós precisamos de dinheiro? Precisamos, mas nós não podemos ser gananciosos, ok? Não podemos cada vez querer ter mais e mais, porque aí você está cada vez mais escravizado por ele e você vai edificar mais o reino da serpente. Né? Mas não quero falar sobre isso. Então a serpente ela domina sobre este mundo por meio do nosso trabalho. O homem trabalha para que ela edifique o seu reino. Né? Então o homem vai edificando esse mundo no suor do seu rosto até o dia que ele vai morrer. Então isso é escravidão. O homem passou a estar debaixo de escravidão por causa disso. Até que ele é levado à morte. Por isso que diz lá, né, que a serpente ela comeria o pó
todos os dias. Ou seja, é o trabalho do homem até que o homem vire pó na morte. Amém? Só que não era essa a vontade de Deus no princípio. A vontade de Deus era que o homem se alimentasse daquilo que o Éden produzisse. Daquilo que o Éden produzisse de forma natural. Então, o Éden produzindo esses frutos de forma natural, o homem ia poder o quê? Se alimentar sem ser escravo. Né? A Bíblia fala que o homem tinha que cuidar né, do jardim e cuidar da terra. Mas era nesse sentido, não no sentido de escravidão, de ter esse sol escaldante, de ter que estar comendo debaixo de cardos e abrolhos. Então, a posição de dominador, vamos dizer assim, como ele tinha, a posição de governante da terra, ela foi tirada e foi lhe dada uma posição de agora de servo, né? Onde ele vai servir esse reino do maligno. Amém? Agora, por que eu falei da agricultura aqui? Vamos lá. Por que eu falei da agricultura? Quando nós vemos assim, que diz assim, espinhos, olha lá, vamos aqui, não comerás dela, maldita, e a terra, né? De ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então vamos parar por aqui. Então vejo duas coisas aqui, meus irmãos. Vejo duas coisas aqui interessantes. A primeira é que não existia essa frase, no suor do teu rosto e a terra vai produzir cardos e abrolhos. Então, o homem, ele ia comer daquilo que a terra desse por si própria, ele ia se alimentar. A terra ia brotar, ele ia comer daquilo e ia viver de ervas e frutas e tudo mais. Né? Como o texto mostra. Agora, a relação espiritual não sei dizer. Mas eu sei que era isso que o texto estava dizendo. Mas isso vai ser tirado e agora o homem vai ter que produzir, né? Ele vai ter que produzir o seu pão por meio de sofrimentos. Então, como é que funciona o plantio? Para você que já deve ter trabalhado, algumas pessoas que já devem ter trabalhado na lavoura e tudo mais, já tem experiência nisso, né? Eu nunca trabalhei, mas eu mais ou menos sei como funciona. A minha sogra já passou boa parte da vida dela, ela conta às vezes como é que era, né? Então a pessoa ela ia no sol escaldante e ela tinha que cuidar da terra, fazer uma série de coisas, cuidar das pestes, uma série de coisas. Então isso tudo faz com que o homem vá o quê? Ele plante, mas ele tem que ter muito trabalho para fazer o plantio, esperar essas coisas crescerem e ele comer, né? E por meio dessas coisas que são plantadas, por exemplo, você vai ter o trigo, você vai ter a cevada, você vai ter uma série de coisas, e essas coisas vão produzir o pão. Né? Então o pão na antiguidade era o quê? Era você plantar o trigo ou a cevada o trigo crescia, você tirava esse plantio, esses frutos, essas questões, esses cereais no caso, você ia fazer a farinha e você ia se alimentar desse pão. Então nós vemos que o pão que o homem ia produzir por meio do seu trabalho era um pão de escravidão, era um pão de suor, né? Era um pão de escravidão. Então, hoje, nós vamos entender que essa agricultura, Deus está utilizando o símbolo dessa agricultura, de você arar a terra com espinhos e com sol escaldante, ela se tornou um símbolo para quê? Para o trabalho do homem na terra. Então, ele trabalha durante toda a sua vida, depois ele morre. Então, representa um ciclo de trabalho. Representam trabalhos que Deus está apontando que o homem deveria fazer. Então, a agricultura, ela passou a ser um símbolo justamente do quê? Do trabalho do homem. É por isso que nós vamos ver que na lei de Deus eram as festas elas eram o quê? Todas ligadas com a agricultura. Né? O homem tinha que trabalhar na agricultura para depois ele celebrar as festas. Nós vamos estudar isso daqui um pouquinho. É por isso que nós vamos ter esse período de descanso. Tá? Vamos entender isso. Então, o que nós entendemos? Vamos recapitular aqui de novo. O homem passou a estar debaixo de servidão. Né? Ele produziu o pão da servidão, que é esse que nós vemos aqui, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? E a agricultura, esse arar a terra, passou a ser um símbolo de escravidão. Passou um símbolo de você trabalhar forçadamente. E as obras do diabo, que é a mentira, o pecado e a morte, e o reino da morte, passaram a existir. Então o homem está trabalhando nesse reino de morte agora, até que ele seja levado ao pó. Então nós vamos começar a entender mais algumas coisas aqui, tá? Como o homem foi escravizado, né? Você vai ver que toda essa questão da escravidão do homem, do reino do diabo, ela você tem pedaço em toda a escritura, tá? Diz assim, Romanos 7, verso 14. Vai dizer bem assim para nós.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, né? O que era a lei de Deus lá no tempo de Adão? Era justamente ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele comeu daquela árvore, então ele quebrou a lei de Deus. Todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Adão, Paulo está utilizando essa expressão para ele, mas você pode utilizar para Adão. Então o homem é mais ou menos como se fosse assim a história da humanidade. O homem tipificado em Adão, ele era livre, mas por causa da transgressão da lei de Deus, nós vamos ver que há esse simbolismo dele ter sido vendido como escravo por causa do pecado. E ele foi vendido para este reino da morte, que é o reino do diabo. E ele passou a trabalhar neste mundo, né, como servo do pecado, até que ele fosse conduzido à morte. Então você vê o que? A serpente se alimentando do pó da terra, ou seja, a morte dos homens que está apontada no pecado. Então o homem ele foi vendido como escravo por causa do pecado. Por isso que na lei nós vamos ter essas relações de escravo, que Deus vai dar mandamento de escravidão, que fala, né, que os escravos teriam que ser libertos no 6º ano, ou melhor, no 7º ano. Tudo isso tem relação com essas coisas. E quando Paulo fala que nós fomos vendidos à escravidão do pecado, tem relação com essa questão. E se há, assim como há uma liberdade de escravos no 7º dia, no 7º ano, você vai ver que também vai haver essa liberdade para nós. E ela está totalmente ligada com o ano dos jubileus. Né? Então essa escravidão fala do homem praticar esse reino, estar nesse reino da morte, edificando esse reino do maligno, e ao fim ele for levado para a morte. E não há o que possa remir o homem, né? Não há o que possa remir o homem desse reino, como vai dizer Salmos, que vai dizer assim, ao irmão, Salmo 49, verso 7 a verso 9. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir. Remir significa tirar da escravidão, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, né? Para que continue a viver eternamente e não veja a cova. Então, olha só, nesse salmo tem uma coisa impressionante, né? Tem uma coisa impressionante nesse salmo. Aqui você vê que ele está dizendo em relação à vida eterna, não ver a morte, uma série de coisas. Ele diz que para você remir a pessoa da morte, remir a vida do irmão, né, a redenção da vida dele é muito cara. Né? A redenção da vida dele é muito cara. Então por isso que Cristo veio e o quê? E venceu a morte, para que nós fôssemos remidos da morte. Então a única forma de você vencer a morte é você vencendo o pecado. Porque é pelo pecado que veio a morte. E se você vence o pecado, você vence o domínio dele. Então Cristo fez isso. Né? Quando ele morreu, você vê, pensa comigo. Digamos que você não é uma pessoa crente, tá? E o que faz você morrer é justamente o seu pecado. Então quando você morre, você tendo pecado, a morte ela tem domínio sobre você e você vai estar debaixo do poder da morte. Mas Cristo, quando morreu, ele não tinha pecado. Então ele morreu, só que por ele não ter pecado, a morte não pode reter ele. E então ela foi obrigada a tirar ele da morte e ele ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte. Então pense comigo, meus irmãos. Imagine uma pessoa que ela foi condenada de homicídio, tá? Ela foi condenada por homicídio, mas ela é inocente desse homicídio. Então essa pessoa ela vai ser presa por homicídio. Mas quando a justiça descobrir que essa pessoa é inocente desse homicídio, o que a justiça vai fazer? Vai tirar este homem para a liberdade. Então a mesma coisa aconteceu com Cristo. Cristo ele morreu sem pecado, mas é a morte que leva ao pecado. Então quando ele morreu sem pecado, ou seja, a morte, a justiça de Deus viu que ele não tinha culpa nenhuma e a morte não pôde reter ele. Então ele foi tirado da morte. E quando ele foi tirado da morte, já não há mais domínio da morte sobre ele e ela não tem mais poder sobre ele. Então, ele venceu a morte e o pecado. Então, quando ele venceu a morte e o pecado, agora ele pôde remir por meio do seu corpo os outros homens, que neles são justificados e sobre eles não há pecados, então também a morte não pode reter eles. Como de Cristo vai dizer, as portas do Hades, vamos usar a palavra Hades, não prevalecerão sobre a minha igreja. Por que as portas do Hades?
Porque quando ele fala portas do Hades, significa que as portas do Hades vão ser abertas no dia da vinda de Cristo e os santos vão ser tirados de lá. Não tem nada a ver com que nas portas da igreja que vão entrar os demônios, não tem nada a ver com isso, mas é que as portas do Hades vão se abrir e os santos vão sair da morte, exatamente como as portas do inferno não prevaleceram contra Cristo e ele saiu da morte. Então, assim os homens vão ser redimidos. Se foi por meio do pecado que os homens foram vendidos, foi por meio de vencer o pecado que os homens vão ser libertos da morte. E aí eles vão passar a viver eternamente, porque se não tem pecado, não há morte, né? E se não há morte, há vida eterna. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Amém? Então, a forma de redenção foi justamente o que? A morte de Cristo e a ressurreição dele vencendo a morte. Ainda vai dizer mais para nós aqui. Então disse o Senhor Deus, Gênesis 3, verso 22 a verso 23. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim que não estenda ele a mão, e tome da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. Olha só a escravidão aqui, né? Foi dada, né? A fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então você vê que aqui que o homem está recebendo que é a morte. Olha só, preste atenção. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então você vê que o que entrou aqui nesse momento, né? Ele recebeu a morte aqui. Porque se Deus está proibindo ele de viver eternamente, é porque ele vai morrer. Então você está vendo que a morte está entrando nesse momento aqui. Eu acho que eu não coloquei a tela, né? Aqui, ó. E tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então, aqui o homem está recebendo a morte. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, onde estava a árvore da vida, para que ele morresse, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Então ele passou a ser escravo, passou do Éden, né? Que significa paraíso, delícias, enfim. E ele foi levado para a terra, para lavrar essa terra, e passou a ser escravo para edificar o reino desse mundo. Então, diz assim, vamos resumir o que nós lemos. Nós já estamos com 37 minutos, irmãos. E eu acho que eu não cheguei na página 3 ainda, vai ser um vídeo grande, né? Mas tudo bem, vou tentar resumir aqui, tá? Então, a humanidade ela foi vendida por meio do pecado. O resgate da humanidade é muito caro, como nós vimos. Servimos ao príncipe deste mundo, ou melhor, servíamos, né? A humanidade. E o homem recebe a morte como salário, ou seja, ele presta serviço ao príncipe desse mundo, ele vai ter que receber um salário, que é a morte, né? E ele precisa do que? De redenção para comer da árvore da vida novamente. Então ele perdeu aquilo que ele tinha e agora ele passou para a morte. Então acho que conseguimos compreender essa parte, amém? Então, o que nós entendemos? Que o homem, né, ele passou a estar em escravidão. Só que se o homem passou a estar em escravidão e Deus quer libertar o homem dessa escravidão, ou seja, escravidão significa trabalho. E o contrário de trabalho é o quê? O contrário de trabalho é justamente um descanso. O contrário do trabalho é justamente o descanso. Então, por que vocês acham que Deus ele proporcionou um descanso ao homem? Por que nós entendemos que Deus ele proporciona um descanso ao homem? Vamos entender isso aqui nesse momento. Aqui quando falo descanso vai dizer assim, prestem bem atenção, nessa parte muitas pessoas vão me criticar, mas não tem problema. Gênesis 2, do verso 2 ao verso 3. E havendo Deus acabado no sétimo dia, ou no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Deus criara e fizera. Agora, por que o sábado foi feito? Isso vai estar escrito lá em Marcos. Jesus disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, né? E não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até dos sábados é Senhor. Adão. Eu não quero falar sobre sábado, mas eu quero mostrar o motivo pelo que o sábado foi dado. Tá? O motivo pelo que o sábado foi dado.
Meus irmãos, se nós entendemos que o homem ele entrou debaixo de escravidão e passou a ficar debaixo dessa escravidão, e Deus queria proporcionar para ele uma remissão do pecado e uma remissão do seu serviço como escravo, obviamente ele tinha que proporcionar o descanso. Então, quando Jesus diz que o sábado foi dado por causa do homem, é por quê? Porque o homem pecou e ele ficou debaixo de escravidão. Então, o sábado foi dado para que o homem descansasse. Agora, pensa comigo. O texto está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Se o sábado foi feito por causa do homem, isso nos indica que se não houvesse o homem, não havia sábado. Você entende por quê? Porque os homens, ou melhor, e todas as criaturas de Deus, elas não conheciam a escravidão. Você entende? Elas não conheciam a escravidão. Mas quando o homem peca, você vai ver que a escravidão ela passou a aparecer. Então, se não havia esse tipo de coisa, não havia tempo, porque o tempo foi criado quando a terra foi criada e os astros foram criados, obviamente não havia tempo, então não havia sábado. Então, quando Deus ele cria o sábado, é uma coisa nova diante dos anjos. É uma coisa que não existia. E ela foi criada por quê? O sábado foi criado, como diz aqui. Ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, né? Ou seja, se o trabalho do homem significa o tempo que ele está no pecado, ou seja, o descanso do homem significa que ele recebeu a remissão. Então, primeiro vem o trabalho, depois vem o descanso. Não é o descanso primeiro e depois vem o trabalho. Mas sim, o homem recebeu o quê? O sábado como descanso por causa das fadigas que ele recebeu no dia em que ele pecou. Então, ele ficou debaixo de escravidão e Deus deu o sábado para ele por causa do quê? Do seu pecado e por causa da sua escravidão. Então, o que nós podemos entender aqui? O sábado foi dado para o homem para descansar de suas fadigas. Se não houvesse o homem, não haveria sábado, né? Porque se ele foi criado por causa do homem, se não houvesse homem, não haveria sábado. Ele não foi criado por causa dos anjos, ele não foi criado por causa de nada, ele foi criado por causa dos homens. E assim como os israelitas, no sábado, os estrangeiros, eles tinham que ser libertos, eles tinham que não podiam trabalhar como escravos no sábado, nós vamos ver que nós também vamos ver que o homem, da mesma forma, ele vai ser liberto no sétimo dia da sua escravidão que está no pecado. E, assim como a agricultura ela veio a aparecer por causa do pecado, vamos colocar assim nesse sentido da palavra, nós vamos ver que durante 6 dias, o homem ele vai trabalhar no campo, mas no sétimo dia ele não pode. Então, da mesma forma, nós estamos vendo que esse símbolo da escravidão ele é tirado no sétimo dia, né? E no sétimo dia você tem o final dos ciclos de trabalho. Por que eu estou citando o sábado aqui, irmãos? Porque assim como o sábado ele representa uma forma do homem descansar depois dos seus trabalhos, nós vamos ver que assim como no sábado o homem era liberto dessa escravidão, ele era liberto da escravidão e ele era liberto desse jugo de trabalhos agrícolas, nós vamos ver que no ano dos jubileus vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, o sábado ele foi dado para o homem por causa que o homem pecou. E se o homem pecou, Deus proporcionou um descanso que é o sétimo dia para que o homem descansasse e não estivesse mais debaixo da escravidão. Amém? Então, olha só que legal. No sábado, o homem é proibido de fazer trabalhos em relação a coisas do mundo. Mas o homem não é proibido de fazer trabalhos em relação às coisas de Deus. Por quê? Porque o trabalhar para Deus não significa escravidão. Mas você trabalhar para o mundo significa você edificar as coisas desse mundo, você crescer o reino desse mundo. Quando você faz esse seu trabalho para você se sustentar, pagar suas contas, é como se você estivesse edificando os reinos desse mundo, né? Que é justamente o reino da serpente, é para você trabalhar para Faraó. Mas quando você trabalha para Deus, você edifica o reino de Deus. Então essa é a diferença. Trabalhar para o reino de Deus não significa trabalho para edificar o reino do mundo, ok? Então, no sábado, o homem ele estaria em plena comunhão com Deus por causa do fim do pecado. Mas como há pecado, então, esse sábado que existe não é o sábado literal, né? Um sábado que há pecado, então não é esse que é a vontade de Deus. O verdadeiro sábado de Deus é na ressurreição
quando não vai haver mais pecado, e aí sim nós vamos o que? Santificar o sábado. Porque a santificação mesmo, ela se dá na ressurreição, tá? E ainda vai dizer mais o texto assim: e agora vem a promessa da libertação, tá? Vai começar a vir a promessa da libertação. Em Gênesis 3, verso 15, vai dizer o seguinte para nós. Estamos em qual página já? Página 3, né? Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido para a gente não perder tanto tempo. Se é por causa da serpente que vem a escravidão do homem, quando essa serpente for desfeita, obviamente, né? Quando a serpente for desfeita, obviamente, a escravidão ela vai ser desfeita, porque se ele é o príncipe das potestades do ar, que atua nos filhos da desobediência, se ele for desfeito, ele não vai mais poder atuar, ele não vai mais poder ter esse domínio. Então, quando ele é desfeito, né, quando ele perder o seu domínio, então o reino dele é desfeito. Por quê? Porque quando você destrói um rei de um determinado reino, o seu reino acaba, né? E os seus súditos vão ficar súditos daquele que dominou esse rei. Então, com o diabo acontece mais ou menos a mesma coisa. Ele tem um império, ele domina sobre esse império, mas quando ele for derrotado, aquele que o derrotar vai tomar o seu domínio. E vai dizer assim em Gênesis. Você vê que toda a redenção do homem, ela já estava testificada lá em Gênesis 13, né? Toda a redenção, do princípio até o final. Né? E diz assim, libertação. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então perceba uma coisa. Aqui você tem a promessa do quê? Você tem a promessa da remissão. Você tem a promessa da remissão. Por quê? Porque se o diabo, ele é aquele rei, aquele imperador, aquele governante que domina e escraviza os homens, ele tem um império desse mundo, nós temos que entender o seguinte, que quando esse rei é desfeito, quando esse rei é destruído, todos os escravos são libertos. Né? Agora, olhe para o contexto de Babilônia. Quando os israelitas estavam em Babilônia, você vê que Ciro vem e liberta os israelitas. Ele entra na Babilônia, conquista a Babilônia, né? E todos aqueles que estavam escravizados, vamos colocar assim, na Babilônia, eles vão poder agora, vão retornar para os seus respectivos lugares, né? Suas respectivas terras. Isso acontece quando aquele imperador, ele domina a Babilônia. Então é mais ou menos isso que Cristo vai fazer. Quando você vê essa expressão, colocar a serpente, a cabeça da serpente debaixo dos pés dessa descendente da mulher, significa isso, porque colocar debaixo dos pés, naquele contexto, era um contexto de vocês ter autoridade. Era um contexto de você ter autoridade debaixo dos seus pés. Né? Você está acima dessas coisas. Então quando você vê o descendente da mulher colocando o pé sobre a cabeça da serpente, significa ele dominando sobre ela, ele tendo domínio sobre ela. Né? Então você vê que o império da serpente agora ia ser tirado. E Hebreus complementa dizendo, Hebreus 2, 14, verso 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o império da morte. Olha só, o império da morte, que nós temos falando até agora. A saber, o diabo, e livraste todos que pelo pavor da morte estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Lembrando, meus irmãos, que aqui tem uma ligação com Agar, tá? Agar, que é a serva, né? Mas não vou falar sobre isso aqui, tá? Esse texto aqui, ele está em ligação com Agar de Gálatas, mas não quero falar sobre isso aqui. Mas você vê que o diabo, ele tem o império da morte. Algumas traduções vai estar aqui poder da morte, outras vai estar império da morte. A saber, o diabo, e livrasse todos aqueles que, pelo pavor da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, esses homens aqui, eles estavam escravos, mas quando Cristo veio e por sua morte ele destruiu aquele que tem, ou melhor,
né, o diabo, aquele que tem o poder do império da morte, ele destruiu esse poder dele para libertar os escravos que éramos nós. É claro que a libertação de fato ela vai ser dada na vinda de Cristo, tá? Então, isso, quando você vê esse texto, você está vendo que já Cristo colocando a serpente debaixo dos seus pés de uma forma espiritual. Contudo, o Salmo 110 ele mostra quando isso vai se dar de uma forma de fato que vai acontecer mesmo, né? Diz lá no Salmo 110, do verso 1 ao verso 3. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Deus está dizendo assim: assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É claro que espiritualmente, quando Cristo ascendeu aos céus, as coisas já estavam debaixo dele, mostrando que Cristo ele está sobre todas as coisas. Porém, a palavra diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E quando isso vai acontecer? Na continuação do texto. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então aqui, você já vê se domina entre os teus inimigos é serpente. Então ele vai dominar, colocar a serpente debaixo dos teus pés quando o Senhor dizer assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, o momento quando Cristo vai vir dominar sobre os inimigos vai ser quando o Senhor enviará de Sião, né, o cetro do seu poder, que é Cristo vindo, saindo das alturas para tomar posse do reino. E vai dizer mais aqui, né? Olha que legal. Quando vai ser isso? E apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Qual é o dia do teu poder? O dia é o dia de Cristo, com santos ornamentos, né? Ou seja, eles vão estar ornados, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Então aqui você está vendo que fala da ressurreição. Então Cristo virá o quê? Resgatar o seu povo, que vai se apresentar voluntariamente quando ele colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, que inclui a serpente. Então esse texto vai se cumprir, que diz: porém inimizade, olha só, inimigo, né? Tá aqui, percebe? A expressão porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Né? Então você vê que há uma inimizade, vamos colocar aqui, inimigos. Olha lá, tá aqui, né? Está aqui, vamos marcar aqui de negrito. Olha lá, a tua descendência, que é a descendência da serpente, e ao seu descendente. Então há uma inimizade entre a descendência da mulher, né? Entre a mulher e o diabo, e uma inimizade entre a descendência do diabo e a descendência da mulher, né? Então, quando você vê ele ferir a cabeça dessa descendência, justamente ele colocar ele debaixo dos seus pés, como vai estar aqui no Salmo 110. Por isso que diz assim, olha que legal, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, qual é o inimigo dele? É a serpente. Está aqui. Serpente. Então é nesse momento que a serpente ela vai ser colocada debaixo dos pés de Cristo. E vai dizer mais quando isso vai se cumprir aqui. Nós estamos chegando em 1 hora, meus irmãos, né? Estamos chegando em 1 hora aqui. Os restos dos textos vai ser mais fácil de falar. Pois a criação está sujeita, Romanos 8, verso 20 e verso 23. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, né? Na esperança de que a própria criação será redimida. Olha lá, resgatada. Resgatada. Do cativeiro da corrupção, que é o quê? A morte. Né? A morte. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque bem sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos aqui as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Está aqui. Redenção, né? Isso significa remissão. Remissão, o que? Resgate e etc.
lá com um pouco, quando nós começarmos a falar propriamente do ano dos jubileus, propriamente dito, nós vamos entender que Paulo, quando citava esse texto aqui, ele estava tratando justamente do ano dos jubileus na sua realidade, tá? Então, o que nós entendemos com esse texto? Deus deu uma promessa de descendência, e esse descendente ia tirar o domínio da serpente, sujeitar debaixo dos seus pés e libertar os escravos. Eu vou parar nessa parte aqui, nós vamos fazer mais partes, tá? Eu acho que vão dar 3 partes aí, tá bom, meus irmãos? Então vou parar por aqui, daqui a um pouquinho eu continuo gravando o resto do vídeo, que eu estou um pouquinho ficando sem voz já.